Olá pessoal, tudo bem? Então vamos continuar aí nossa aula e agora nós vamos falar das conciliações bancárias. Que é que vinha a ser aí, Silvio? Essas conciliações bancárias. Então vamos aí na tela, né? Pessoal, olha só, né? É comum que a empresa, ela vai emitir cheques, né? Faça depósito, ou seja, todas essas transações bancárias que ela vai fazendo um registro contábil dessas transações. Aonde? Na contabilidade. Aonde na contabilidade? No razão. De que razão? Que conta? Banco conta movimento. Né? Então, pessoal, o que é que ocorre? Quando a empresa vai, né, e manda depositar um dinheiro, quando ela manda depositar um dinheiro, automaticamente, quando ela manda depositar um dinheiro, ela vai lançar, ó, no razão, no banco conta movimento do razão, ela vai fazer aquele lançamento do lado esquerdo. Dizer, ó, vai entrar dinheiro na conta. Mandou depositar, automaticamente ela lança aquilo ali no razão. Quer dizer, mesmo antes do dinheiro ter sido consignado na conta. Muitas vezes demora aqui uns 2 dias para isso aqui aparecer aonde? No extrato. Certo? Então tem um time. Você mandou depositar, você debita lá no banco conta movimento. Mas muitas vezes ela ainda não entrou aonde? No extrato. Certo? Você emitir um cheque. A partir do momento que você emite um cheque, você, quando emite um cheque, você já pega e já dá saída daquele valor lá no banco conta movimento. Mas muitas vezes aquele valor no extrato demora. Você emitiu um cheque, mas tem que ser compensado, demora de sair de sua conta. O cidadão fica pagando aquele cheque com outras coisas, demora. Então, ó, aí vai demorar de ser debitado na sua conta. O depósito, muitas vezes, demora de ser creditado lá na conta. Ou seja, você já contabilizou, mas ainda não entrou, não teve esse movimento aonde? Lá no extrato, certo? Beleza, então já está contabilizado, mas ainda não teve esse impacto, não teve ainda essa alteração lá no extrato, beleza? Tranquilo. E vai existir também operações, olha, né? E pode existir operações, por exemplo, que o banco pegou, pessoal, o banco pegou e fez um depósito errado. O banco fez um depósito errado em sua conta e não era para ser em sua conta. Se ele fez um depósito errado aqui em sua conta, apareceu aonde? No extrato, certo? Apareceu no extrato. Ó, erro bancário. Se você teve um erro bancário, pessoal, esse erro bancário, se for um depósito, por exemplo, vai aparecer lá no extrato, né? Ou seja, mas não era para ter depositado em sua conta, não era para ter depositado em sua conta, aí a gente vai corrigir tirando esse valor do extrato. Eu não vou necessitar um erro bancário contabilizar no meu razão. Eu não vou necessitar contabilizar no meu razão, porque foi erro do banco, certo? Não era para ter colocado na minha conta, o banco foi erroneamente e colocou, certo? Então, esses 3 tipos de ajustes aqui, olha só, a gente vai ter aqui 2 coisas aqui, né, que já foram contabilizados. Olha, isso aqui já foi contabilizado, certo? Ou seja, o depósito que você mandou efetuar já foi contabilizado, um cheque que você emitiu para sacar já foi contabilizado e ainda não saiu, não entrou da conta. Então, esses tipos de ajustes vão ser feitos aonde, Silvio? Esses tipos de ajustes já foram contabilizados. Vai ser feito aonde? No extrato, certo? Vai ser feito no extrato. Então, se você emitir um cheque, eu já debitei, ou depositei um cheque, eu já debitei lá no banco conta movimento que vai entrar aquele dinheiro. Então é só questão de tempo, eu vou, ó, e somo aquele valor lá, conciliação bancária, porque esse dinheiro vai entrar na conta. Só é questão de tempo. Se eu emitir, já dei saída aqui na minha contabilidade, eu tenho que dar saída onde? No extrato. Vou ter que dar saída no extrato. Certo? E os erros bancários, porque olha só, o que é que você vai fazer esses ajustes no extrato? É aquilo que já foi contabilizado, né, que é só questão de tempo para entrar ou sair no extrato, ou então aquilo que não foi contabilizado e também não é para ser contabilizado. Ou seja, decorrente de quê? De erros bancários, certo? O erro bancário, se o cidadão pegou, fez um depósito errado em sua conta, não era para ser em sua conta, e você vai ter que corrigir, você vai fazer esse conserto aonde? No extrato. Se ele sacou um dinheiro erradamente, você tem que voltar com esse dinheiro para o extrato, certo?
Então, esses ajustes aqui vão ser feitos no extrato, certo? Quais são os ajustes que vão ser feitos no extrato? Esses três, certo? Esses três, né? Ou seja, depósito que você contabilizou, mas que ainda não entrou dinheiro. Eu vou somar aquele valor lá no extrato. Cheque que eu emiti, já dei saída lá no banco, já acreditei o banco conta movimento na minha contabilidade, mas não saiu ainda do extrato, eu vou ter que tirar aquele dinheiro. Ou então erro, né? Erro do banco. Se fosse erro da minha contabilidade, eu iria retificar no razão. Mas erro do banco, você tem que retificar onde? Lá no extrato, certo? Então pronto, aí a partir do momento que você vai fazer esses ajustes no extrato, se só tiver isso aqui, o teu saldo bancário, débito lá no razão, vai bater com um crédito no extrato. Não é isso? Porque o débito no razão quer dizer que você tem conta no banco. O débito no razão significa crédito lá no extrato, quer dizer que você tem dinheiro no banco. Beleza, então nós vimos três tipos de ajustes. Ó, depósito contabilizado, cheque emitido ou erro bancário, certo? Esses ajustes vão ser feitos aonde, Silvio? Vão ser feitos no extrato. Por quê? Porque foram coisas que já foram contabilizadas e não entraram e saíram lá no extrato, ou então é aquela coisa do erro, que não foi contabilizado e nem é para ser contabilizado. Foi erro do banco. O ajuste tem que ser feito no extrato. Agora, existem ajustes que vão ser feitos na contabilidade. Quais são os ajustes que vão ser feitos na contabilidade? No razão da contabilidade, pessoal, são os ajustes, né, que precisam, são os fatos que aconteceram que você precisa contabilizar, certo? Fatos que você vai precisar contabilizar. Como assim, Silvio? Imagina você, né, nossa aula passada, houve, por exemplo, aviso de crédito. Entrou, o banco recebeu dinheiro. Quando ele recebeu dinheiro, isso, ele recebeu uma duplicata. Quando ele recebeu uma duplicata, o que é que aconteceu? Quando ele recebeu uma duplicata, aqui vem no extrato, aqui aquele valor, o crédito aqui de 10 mil, correspondente a uma duplicata recebida. Mas, para que ele faça esse lançamento lá no razão, para que ele faça esse lançamento na contabilidade, né, no razão, depende de quê? Depende que a empresa mande um aviso de crédito, certo? Então, se não mandar o aviso de crédito, não vai fazer o lançamento. A partir do momento que o banco manda esse aviso de crédito, aí o que é que você vai fazer? Debita banco conta movimento no valor de 10 mil, né, isso, e credita quem? Duplicatas a receber. Então, isso aqui vai ser um dos ajustes que você vai fazer na contabilidade. Qual é esse ajuste? É uma duplicata que foi recebida e o banco não comunicou a tempo, certo? Duplicata recebida. Não foi duplicata descontada que foi recebida. Isso foi uma duplicata recebida, certo? Aquela cobrança simples. Duplicata recebida, teria que mandar um aviso de crédito para eu jogar o dinheiro no banco, certo? Beleza, então essa é uma situação. Uma outra situação que a gente pode ter um ajuste lá na contabilidade, pessoal, é, por exemplo, cheque devolvido. Cheque devolvido. Você mandou cheque devolvido de terceiro. Você mandou fazer um depósito. Aí, quando você mandou fazer um depósito, aquele depósito, uma parte daquele cheque voltou, não tinha fundo. Não tinha fundo. Aí lá no extrato, vai aparecer assim, tanto 5 mil, né, cheque devolvido, debitou aqui, em 5 mil, tirou do seu extrato. Se tirou do seu extrato, pessoal, você saiu aquele dinheiro da sua conta corrente que você tinha jogado lá dentro. Então você tem que ajustar isso aonde? Tem que ajustar na contabilidade. Quando eu falo tem que ajustar na contabilidade, isso tem que ser ajustado aonde? No razão. Isso vai ter que ser ajustado no razão. Aí beleza, aí está lá o razão, banco, conta, movimento. Como houve o cheque devolvido, quer dizer que esse dinheiro saiu da conta, diminuiu o saldo. Como é que a conta do ativo diminui de saldo? Creditando. Então, se houve esse cheque devolvido, a gente vai fazer um ajuste creditando o banco, conta, movimento aqui, 5 mil, correspondente ao quê? Ao cheque devolvido. Certo? Correspondente ao cheque devolvido. Beleza. Então já vimos uma duplicata recebida que não foi avisada. Se não foi avisada, não foi contabilizada. Então você tem que fazer o quê? Contabilizar.
Um cheque devolvido ainda não contabilizado pela contabilidade. Você tem que fazer o quê? Contabilizar. E muitas vezes pode ser que o banco cobre despesas. O banco cobre despesas diversas e essas despesas ainda não tenham sido contabilizadas. Certo? Aí quando ele cobrou despesa qualquer, de IOF, o que foi, lá só aparece no extrato, ó, débito. Aí aparece lá despesa bancária, despesas bancárias. Ó, né? Debitou lá no extrato. No extrato não tem lá direito e esquerdo, só vê a letrinha. Deu C. Débito de despesa bancária. Aí essa despesa bancária que apareceu no extrato, né, ela não foi contabilizada ainda. Você tem que contabilizar. Essa despesa diminuiu o saldo do extrato. Eu tenho que diminuir o saldo do razão. Como é que eu vou diminuir o saldo do razão? Eu vou pegar lá banco, conta, movimento e vou diminuir o saldo. Conta do ativo. Como é que eu diminuo o saldo? Creditando. Né? Aí o valor aqui correspondente ao quê? Correspondente às despesas bancárias. Aí você pode estar assistindo a aula e falar, eita zorra, agora eu não entendi mais nada. Silvio disse que não acredita, né? Despesas bancárias, ele está dizendo ali que vai acreditar banco ou conta movimento pelo valor das despesas bancárias. O que é isso, Silvio? Pessoal, eu falei que despesa é sempre debitada. Aqui eu estou creditando, é o quê? É o pagamento das despesas. E o pagamento é creditado, despesa é debitado, o pagamento é creditado. É porque aqui não está aparecendo a outra contrapartida desse negócio. A outra contrapartida estava aqui, ó, despesas bancárias. 10 mil de despesas bancárias, que é, e a forma de pagamento que é banco, conta, movimento. Certo? Então aí a gente vai contabilizar, né? Contabilizar isso aí. Então a gente vai, contabiliza lá no razão. Então aqui nós falamos agora de 3 situações que a gente vai fazer o ajuste aonde? No livro razão. Quais são essas 3 situações que a gente vai fazer esse ajuste no livro razão? Né? Tá aí. Ó, uma duplicata recebida que não foi avisada a tempo. Né? Aí eu vou ter que pegar, fazer o quê? Né? Debitar lá o razão, porque entrou dinheiro, debitar banco, conta, movimento. Outra contrapartida não me interessa. Seria crédito de quem? De duplicatas a receber? Cheque de terceiros devolvidos. Saiu o dinheiro da minha conta lá no extrato. Eu tenho que pegar e tirar esse dinheiro do razão. Como é que eu tiro? Creditando o razão. Certo? E aquela figura também das despesas bancárias. Se o banco comprou uma despesa e não lhe avisou, você não contabilizou. Aquele dinheiro diminuiu o seu extrato. Você tem que diminuir o razão. Como é que você diminui o razão? Creditando o razão, o valor correspondente à despesa bancária. Certo? Não é que você está acreditando a despesa. Você está acreditando o valor da despesa bancária. Perfeito? Tranquilo. Então, pessoal, né? Quando você for fazer a conciliação, certo? A conciliação é você fazer com que? Conciliação bancária. Isso é procedimento tanto de contabilidade quanto de auditoria. Certo? Isso aqui é um assunto que pode tanto cair na prova de contabilidade quanto na prova de auditoria, a conciliação bancária. E às vezes, se você não sabe essas técnicazinhas da conciliação bancária, isso pode te dar dor de cabeça, né, para você acertar aí uma questão. Então, existem ajustes que vão ser feitos na contabilidade, certo? E existem ajustes que vão ser feitos, né, no extrato. Esses ajustes da contabilidade a gente chama de ajustes, ajustes da contabilidade. Esses são chamados de ajustes contábeis. Você não contabilizou, você vai ter que contabilizar. Certo? E os ajustes no extrato são chamados de ajustes extracontábeis. Ajustes extracontábeis. Certo? Beleza. Quais são os ajustes que você vai fazer em um e outro? Porque no final, esse negócio tem que bater. Né? Tem que bater o saldo do extrato com o saldo lá do razão na contabilidade. Então a gente vai ter alguns ajustes que nós vamos fazer no razão lá da empresa, na contabilidade da empresa, banco, conta, movimento. E outros ajustes nós vamos fazer aonde? No extrato. Então, conforme eu te falei, quais são os ajustes que você vai fazer em cada um desses lugares? Né? No extrato são os ajustes extracontábeis. No extrato eu vou fazer os ajustes
dos depósitos que já foram contabilizados que não entrou dinheiro ainda, que é só questão de tempo que vai entrar esse dinheiro. Ó, os depósitos, depósitos ainda não consignados na conta. Depósitos não consignados, certo? Beleza, depósitos não consignados. Vou pegar aqui e vou fazer o quê? Eu vou somar. Eu vou subtrair aquele cheque que a empresa emitiu. Quando emitiu, ele já deu baixa, já creditou razão, já tirou o dinheiro da contabilidade. Questão de tempo, que eu vou tirar do extrato. Eu vou pegar aqui e tirar os cheques que foram emitidos, ou seja, já foram contabilizados. Cheques emitidos significa contabilizados. Depósitos significa contabilizados. Cheques ainda não compensados. Cheques não compensados. Perfeito. Certo? Soma os depósitos que já foram contabilizados, mas não foram consignados em contas. Subtrai os cheques que foram emitidos, mas ainda não foram compensados em conta. E vou fazer os ajustes decorrentes de erros bancários. Certo? Erros bancários. Esses ajustes decorrentes de erro bancário, se for erro bancário, você tem que fazer esse ajuste aonde? Lá no extrato do banco, lá no banco. Certo? Se fosse erro contábil, você ia fazer a retificação do lançamento. Mas não, foi um ajuste, vai ser feito lá no extrato. Esses erros bancários, como seria? Por que você está dizendo, Silvio, que erro bancário você tanto pode ajustar para mais, quanto você pode ajustar para menos? Porque você pode ter um erro bancário, né, que depositou um valor, né, que era para você depositar em outra conta, depositou na conta da empresa. Aí você tem que ajustar isso aí fazendo o quê? Subtraindo. Mas pode ter também um cheque que você botou para compensar lá na conta da empresa e que não era para ter sido compensado na conta da empresa. Então como é que você vai fazer esse ajuste? Somando, certo? Esses ajustes que nós estamos fazendo no extrato são todos ditos ajustes o quê? Extracontábeis. Os ajustes contábeis são quais que nós vamos fazer? Os ajustes lá na contabilidade. É tudo que não foi contabilizado, que já saiu ou já entrou dinheiro lá na conta da empresa e ainda não foi contabilizado, certo? Aí, por exemplo, se a empresa recebeu, né, uma duplicata e o banco não informou, duplicatas recebidas, você tem que contabilizar, duplicatas recebidas pelo banco não avisadas, recebidas que não houve, né, sem aviso de crédito. Se não houve o aviso de crédito, o banco não mandou esse aviso de crédito, a empresa não teve como ela debitar banco contra movimento. Você se lembra que quando vem o aviso de crédito, que a empresa pega e debita banco contra movimento, certo? Debita banco contra movimento e credita quem? Debita banco contra movimento e credita duplicatas a receber. Isso de posse do aviso de crédito, certo? Então, como não recebeu esse lançamento a tempo, por isso que não tinha sido feito esse débito aqui em banco contra movimento, correspondente àquelas duplicatas que foram recebidas e que não foram emitidas esses avisos aí a tempo. Perfeito, né? Tranquilo. Mas não só é essa coisa que pode ter aqui no banco contra movimento. Aqui também a gente pode ter o quê? Né? Aqueles cheques que foram devolvidos, cheques de terceiro devolvidos, a gente vai fazer cheque devolvido, automaticamente lá no extrato ele já saiu. Lá no extrato, quando você teve esse cheque devolvido, ele já aparece aqui, cheque devolvido. Aí você tem que contabilizar, porque isso não foi contabilizado, certo? Você vai contabilizar como o cheque devolvido, os cheques de terceiros devolvidos, eu vou creditar o razão lá na minha contabilidade. Certo? Cheques de terceiro devolvido, a gente acredita o razão na contabilidade. Perfeito, Silvio. Mas, além disso, a gente também falou de quê? Das despesas. Aquelas despesas, né, bancárias, despesa com IOF, com tudo mais. O valor das despesas que você teve, automaticamente, quando você tiver o saldo do extrato, aquelas despesas já saíram do extrato, mas elas não foram contabilizadas. E isso pode fazer com que o seu saldo do extrato seja diferente do seu saldo do razão. E para você, né, fazer com que isso seja igual, você tem que acreditar, tem que contabilizar a despesa bancária. Certo? Então aqui está um resumo aí
de que você precisa fazer para conciliar, fazer com que o saldo do banco conta movimento seja igual ao saldo do extrato, certo? Então esses ajustes a gente vai fazer na contabilidade. O que é que você faz na contabilidade? É o que não foi contabilizado, certo? Uma duplicata foi recebida, mas não foi contabilizada, não houve o aviso de crédito. Um cheque de terceiros que você mandou depositar, o cheque foi devolvido, mas não houve essa comunicação, né? Então foi contabilizado, eu creditei ali o razão do banco conta movimento e as despesas bancárias também eu peguei e creditei, né? Beleza, né? Tranquilo. O que é que você faz no extrato? Quais são os ajustes que são feitos no extrato? Depósito que você contabilizou, mas que ainda não entrou dinheiro na conta, eu vou e somo lá o valor do extrato. Cheques que eu emiti, mas que não saiu dinheiro da conta, eu vou e subtraio aquele valor do extrato. E os erros bancários que eu posso somar ou subtrair o valor do extrato, o valor lá no extrato. Perfeito, né? Então, aí, né, é o que você precisa fazer, as técnicas aí relativas à, né, conciliação bancária. Vamos ver aí o texto. Ele me fala aí que o saldo da conta banco raramente coincide com o saldo do extrato bancário, mesmo não havendo erros por parte da empresa ou por parte do banco, justamente porque por causa desse time, né, o banco faz algumas coisas no extrato, mas não comunica. E às vezes você contabiliza, mas ainda demora de ter esse reflexo no banco, né? Depositei dinheiro, saquei dinheiro, mas não automaticamente esse dinheiro vai sair logo da conta ou vai entrar na conta. A empresa deve, portanto, conciliar periodicamente sua conta banco com o extrato bancário. Os exemplos mais comuns de valores que contam no registro da empresa, mas que não figuram no extrato bancário, são cheques que já foram emitidos pela empresa, mas ainda não apresentados ao banco. Isso já foi contabilizado, mas não saiu dinheiro ainda do extrato. A gente vai fazer esse ajuste aonde? No extrato. Esse ajuste que é feito no extrato é chamado ajuste o quê? Extracontábil, porque ele não é feito na contabilidade. É feito no extrato, um ajuste extracontábil. Depósitos já efetuado, mas ainda não creditados na conta corrente, isso é feito aonde? No extrato. Isso é um ajuste o quê? Extracontábil, né? Da mesma forma, podem existir registros no extrato bancário que ainda não foram considerados pelas empresas. Avisos bancários relativos à cobrança de títulos ainda não contabilizado pela empresa, né? Ou seja, mandou cobrar, teve aquele valor que foi recebido, mas que ainda não foi contabilizado pela empresa. Débito de juros, comissões, tributos, etc. ainda não contabilizado pela empresa. Despesas, né? Despesas bancárias, despesas lá do que for, que você teve de OF, que o banco pegou, descontou, já saiu lá do seu extrato, mas que ainda não foi contabilizado. Esse ajuste você vai fazer aonde? Na contabilidade. E débito, né, relativos aí a cheques sem fundos, né? Aí você saiu lá, você depositou um cheque, o cheque voltou com insuficiência de fundo, cheque de terceiro, já saiu esse dinheiro do extrato, eu tenho que sair com esse dinheiro do razão. Como é que eu faço para tirar esse dinheiro? Eu credito o razão, o valor correspondente aos cheques devolvidos. Então o relatório de conciliação deve fornecer os seguintes elementos. Primeiro você vai ter o saldo da conta banco, né? Os elementos de conciliação, débito e crédito efetuado pelo banco, mas não registrado pela empresa, né? Você vai registrar pela empresa, e aí a gente vai ter o saldo ajustado no banco conta movimento, entendeu? Aí, peguei o saldo de banco inicial, aí vou débito e crédito das coisas que já foram, né, feita pelo banco, débitos e créditos efetuados pelo banco, mas ainda não registrados pela empresa. Seria o quê? Um crédito que foi efetuado pelo banco, correspondente às duplicatas recebidas. E débito, correspondente a tributos, correspondente a cheque sem fundo. E que ainda não foram registrados, quer dizer que não foram contabilizados. Quando você faz isso aí, depois você vai ficar com o quê? Com o saldo do banco ajustado. Saldo do extrato bancário, elementos de conciliação, débito e créditos efetuado pela empresa, mas não registrado pelo banco, né? Ou seja, foram aqueles débitos e créditos que já foram contabilizados. Olha lá, né? Vamos supor que foi o quê? Mandou fazer um depósito, já contabilizou, mas não entrou dinheiro ainda, eu vou ajustar somando lá no extrato. Emitiu um cheque, já contabilizei, eu vou entrar subtraindo aquele valor no extrato, certo? E aí nós vamos ter o saldo ajustado. Mas aqui, além desses, né, não registrado pelo banco, tem aqueles negócios dos erros bancários, né? Os erros bancários também, o ajuste vai ser feito aonde? No extrato.
erro de bancário, você não vai contabilizar aí erros bancários. Consideramos que a conta bancária está conciliada quando B3 é igual a quem? É igual a 3. Né? O saldo do extrato é igual ao saldo do banco. Beleza? E o saldo ajustado. O saldo ajustado do extrato é igual ao saldo do banco, a gente diz que está conciliado. Beleza, né? Aí vamos ver se esse negócio cai em prova mesmo. Primeira questão do concurso TRE Bahia, não ficou aí, mas é TRE Bahia 2017. A técnica da conciliação bancária é um procedimento opcional que deve ser efetuado por ocasião da apuração dos resultados do exercício e que consiste em um cotejamento dos valores da conta banco, conta movimento, com o extrato da conta bancária respectiva, sendo os registros do banco o ponto de partida para a conciliação. Falso, ele não é opcional, ele é obrigatório, né? E tanto o ponto de partida pode ser o extrato, como o ponto de partida pode ser o quê? O livro razão, né? Portanto, falso. Opcional, que normalmente deve ser efetuado por ocasião da apuração dos resultados do exercício, e que consiste em um cotejamento dos valores da conta banco, conta movimento, com o extrato da conta bancária respectiva, podendo o ponto de partida para a conciliação ser os registros da empresa ou do banco. Né? Isso aqui está quase certo, só que é o que? É obrigatório. A conciliação bancária é um procedimento obrigatório, que pode ser efetuado a qualquer tempo, e consiste em um cotejamento dos valores da conta banco, conta movimento, lá no razão, com o extrato da conta bancária respectiva, podendo o ponto de partida para a conciliação ser os registros da empresa ou os registros do banco, ou o extrato, né? Verdadeiro, né? Letra C aí. Obrigatório, que deve ser efetuado, né, por ocasião da apuração do resultado do exercício, que consiste em um cotejamento dos valores da conta banco, conta movimento, com o extrato da conta bancária, sendo os registros do banco o ponto de partida para a conciliação. Não necessariamente pode partir do registro da contabilidade. Opcional, que pode ser efetuado a qualquer tempo, né, não é obrigatório. Um cotejamento dos valores do banco com o extrato da respectiva, sendo os registros da empresa o ponto de partida, pode ser o extrato, que é o registro lá do banco, ou o razão, que é o registro aí da empresa. Certo, pessoal? Portanto, primeiro aí, alternativa correta, letra C. Beleza? Então a gente dá uma paradinha aí para tomar uma água e volta já já com mais questões aí de conciliação bancária.